Estamos de volta ao vivo com mais um episódio do podcast Fala Franchising. É o último desta sexta-feira, mas não acabou não. Ainda tem mais feira amanhã, tem mais episódio amanhã. E agora, gente? Nós vamos falar de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar de reputação de marca. Vamos falar de boas práticas de atendimento ao cliente. E antes de eu apresentar aqui as pessoas ilustres que estão comigo aqui hoje, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias com mais de 25 módulos e integrados. E agora, como eu falei, sem mais delongas, eu quero apresentar o meu amigo, parceiro de podcast, já veio várias vezes, parceiro de Amigos do Bem, parceiro de ideologia, Alessandro Pereira, sócio fundador do Mania de Churrasco. Bem-vindo, Alessandro. Obrigado, André. Feliz de estar aqui de novo, estar aqui com esses parceiraços aqui, o Dudu Reclame Aqui, da Santa Lola. Feliz demais de estar com vocês. Maravilha. E também eu quero apresentar, está conosco hoje, o diretor de Digital, Tecnologia, CRM e Dados da Santa Lola, Douglas Lossaco. Tá faltando mais um cargo aí? Não, cara, mas eu aceito. O que me derem, que me der, tá bom. Eu toco. Ó, ouviu já, Santa Lola? Pode mandar aí, expansão. Pode mandar. Um prazer. E por fim, mas não por último, uma honra ter aqui o CEO e cofundador do Reclame Aqui, Edu Neves. E antes que perguntem, não é Eduardo. Não é Eduardo. É Edu. É Edu, é a minha vida. É o primeiro Edu que a gente conhece. Eu me apresentar e falar que não é Eduardo. É isso aí. Mas é um prazer enorme estar aqui e conseguir contribuir com o conteúdo aqui com os nossos amigos. Aliás, se alguém tiver alguma coisa para reclamar, o momento é agora, é isso? É agora. Com você. Inclusive do Reclame Aqui, dá para reclamar gente mesmo lá, tá? É. Então, estamos no mesmo jogo. Quem quiser, manda comentário, escreve que é o momento de reclamar. Mas, Edu, eu quero começar exatamente por você, porque eu vi números muito interessantes do Reclame Aqui, né? A plataforma ela tem 25 milhões de consumidores cadastrados, a gente não tinha uma ideia, né? Depois você me corrija se já atualizou esse número. Pouquinho mais já. Pouquinho mais já, né? Recebe 32 milhões de visitas por mês e 2/3 dessas visitas estão em jornada de compra. Então, eu queria que você comentasse isso, desse seu overview. Isso é um fenômeno que a gente percebe na mídia social, mas na verdade acontece no meio digital e na internet como um todo, no mundo inteiro. As pessoas, ou seja, nós, consumidores, né? Eu sempre falo assim, quando eu vou falar em algum lugar que tem muito empreendedor ou empresário, eu falo assim, quem aqui é consumidor? Então vamos pensar que nem consumidor. A gente pesquisa o tempo todo em meio digital, né? E o Reclame Aqui se tornou essa plataforma importante para a tomada de decisão de compra, em muitos segmentos. Então, pode ser em varejo, físico, online, moda, beleza, mas seguro, criptomoeda, real estate, viagens é muito forte. Ou seja, é sempre aquele lugar que seja no topo do funil, eu quero saber alguma coisa sobre uma marca que eu conheço pouco, ou seja um consumo de evento, eu conheço essas marcas, mas eu quero saber quem está mandando bem aqui antes de eu contratar, a gente acaba sendo importante. Inclusive para franqueados, potenciais franqueados, que podem visitar lá e conhecer a marca, né? Não, sem dúvida, reputação. Acho que eu já contei isso para o Edu. Primeira convenção, uma das primeiras convenções do Mania de Churrasco, a gente chamou sua diretora, que é a... Patrícia? Era que trabalhava com a Gisele, que eu acho que era... Aí o pessoal, mas você vai trazer o Reclame Aqui? Falei, sim, vai falar sobre a reputação da marca e como responder o cliente. E desde o início do Mania de Churrasco, a gente sempre falou, erros acontecem. Quem nunca teve um problema com o consumidor, mas você dá o direito de resposta, de reversão, que a gente chama lá de reversão do saque. Sim. Ou Reclame Aqui, é um baita canal para ter ciência do que, como foi a jornada de rota do cliente, também, às vezes ele tem razão, né? E poder dar resposta para o cliente e tornar isso público. Aí isso vai construindo a reputação da marca, que é uma marca que responde aos clientes, né? Exatamente. E para além do review, o Reclame Aqui, ele é realmente reputação. Por quê? Porque mesmo quando tudo deu errado, a marca estava lá me considerando cliente e fazendo esforço para resolver meu problema. Então, uma marca com alto índice no Reclame Aqui, ela tem um impacto emocional para quem está decidindo uma compra, uma contratação de serviço enorme, né, que é o pior caso. É dizer assim, puxa, essa marca ela tem jornada perfeita ou tem uma jornada que foi desenhada para ter erro e correção de rota, né? Que eu acho que é o que o Alessandro falou aí, que a gente tem lá os mandamentos do Reclame Aqui na parede da empresa, né? Mas um deles está escrito, toda empresa tem problema, boa é a que consegue resolver. Isso vale para nós, vale interno para o endomarketing, a gente vai tomar risco e vai errar, mas vale como uma questão de que o consumidor
ele não acredita mais em marca perfeita, ele quer uma marca que se relacione com ele em todos os momentos, inclusive quando dá errado. Aliás, a empresa, ela não é ela que escolhe estar lá ou não, né? É o consumidor que escolhe. Então, Exatamente. Isso é importante que você comente e o pessoal complemente aqui, né, Edu? É assim mesmo, é o cliente que coloca, independente dela querer. Esse é o fenômeno natural. O consumidor tem um problema, ele procura a empresa, se ela não está, ele pede para cadastrar. Mas hoje, a gente adiciona na base cerca de 6 mil empresas todos os meses. Bastante, 6 a 7 mil por mês. Nesse último mês, cerca de 1.200 se autocadastraram. E já há algum tempo a gente começou a pesquisar por quê. Porque o consumidor, quando ele não acha a empresa no Reclame Aqui, ele tende a achar que ela é um golpe. Olha, que não tá. Então ele considera um diretório de... Não é, né? Nós temos cerca de 650 mil empresas cadastradas, frente a 4 milhões de empresas que estão aí no consumo e na jornada com as pessoas, mas ele tende a achar que se não está nesse diretório de marcas, ela é menos confiável. Então, os microempreendedores, principalmente, eles estão se cadastrando para colocar, que é gratuito, né? Ele coloca os dados dele, coloca o link do site, coloca todas as informações para dizer, eu existo, né? Reclame Aqui já me conhece. Tá não tem ninguém reclamando aqui de exatamente. O nível é alto, tá bom, né? Aliás, Ale, eu queria que você comentasse no Mania de Churrasco, como é que vocês trabalham no Reclame Aqui, né? E de uma forma geral, assim, qualquer plataforma, quando o assunto é reputação de marca. Comenta com a gente. A gente sempre foi muito preocupado e é preocupado com a reputação de marca, e como o Edu falou, da chance de resposta franqueado, que erros acontecem. Então, se aconteceu, que a gente chama de reversão do problema, ou do atendimento, que atrasou o prato, seja o que for. E são inúmeras, né? E a gente também, agora, na pandemia, começou a fazer delivery, que é uma atividade muito mais trabalhosa e com muito mais reclamação. A gente procurou a Harmo, que é uma empresa que está ajudando a gente, que é o Santiago, que o Edu já me conhece, que nos ajudou a fazer todo o facelift do Google, porque estava tudo bagunçado. Tinha 5 lojas Mania de Churrasco no mesmo shopping, no endereço, para o cliente ter isso. Porque ele quer fazer um review e falar com a marca. Aí escreve e a marca responder. E a gente não respondia. Aí respondia só os que tinham problema. A gente aprendeu, se o cliente está te falando, mesmo para elogiar, você, obrigado. Isso Mas gera acontece isso no Reclame Aqui? O pessoal escreve para elogiar também? No Reclame Aqui, normalmente ele reclama de problema. Mas a gente já teve elogio no Mania de Churrasco pelo Reclame Aqui. Pela resposta, a resposta não, sim. Porque gente que escreveu lá um elogio. Exatamente, não é o padrão natural, Isso. mas às vezes a pessoa chega lá e conta que teve algum problema, alguma relação, e que foi super bem resolvido num outro canal e que ele está indo ali no Reclame Aqui para manifestar. Para registrar. É como se fosse um registro póstumo. O problema já foi resolvido e ele vai lá para tentar dizer que deu tudo certo. A gente teve muitos elogios no Google, no saque, mas quando eu vi, esse elogio veio do Reclame Aqui, eu também me espantei e falei, tem elogio também, quando a experiência de um problema se torna uma solução. O cliente escreve e fala, olha, tive esse problema, mas a atitude de vocês, do gerente, do franqueado. Então, a gente aprendeu muito que reputação é responder os positivos, negativos, e tá lá cuidando da reputação, índice de resposta, rapidez da resposta. Tudo isso conta, né? E aprendizado, né? Eu acho que principalmente quem tem produto ou que tem serviço, aprendeu o que tá funcionando, o que não tá, né? Eu acho que tem essa experiência também da Santa Lula aí, que é canal, né? O cliente está voltando para você, né? Ele podia te abandonar. Exato. E sair falando mal para você, pro vizinho, mas ele vai lá atrás de você porque ele quer solucionar, porque ele quer solucionar e ele tá engajado com a marca ainda, né? Ele tem uma crença na marca. Eu acho que tem um aspecto interessante de evidenciar publicamente esse problema. Coloca também a marca para atuar com mais força nas coisas que estão publicamente mostradas ali pelo consumidor, né? Total. Rola com certeza uma preocupação muito maior do que tá rolando. Eu acho que a gente... Eu tenho 54 anos, né? Então, quando eu faço uma conta assim, eu sou do tempo pré-internet, pré-celular, pré-tudo, né? Eu comecei como profissional de tecnologia, não tinha internet. Então, eu também, né? Comecei em redação, não tinha internet. Não tinha internet. Então, a gente vem de uma geração onde a gente vivia no privado e escolhia o que a gente ia mostrar. E a gente vive hoje um pensamento de uma geração que vive no público e decide o que vai dar privacidade. E se a gente pensar, as próprias redes sociais são assim. Você entra, ela está aberta e você começa a configurar para fechar. É isso mesmo. Então,
o consumidor, ele quer falar na calçada com a gente. Eu estava contando aqui, né, que o Reclame Aqui tem reclamações no Reclame Aqui. Temos milhares de reclamação por ano. Mas são as marcas que reclamam do... Tem de tudo, tem consumidor. Por exemplo, porque a gente tem moderação de conteúdo, sim, né? Sim. Então, assim, tem regras para você poder usar o site, né? O consumidor não tem que entrar lá, ele nem tem relação com você e resolve falar da sua marca. Sim. Isso não é relação de consumo, a gente desativa. E a gente diz pra ele o que ele tá desativando. Às vezes ele não gosta, ele vem reclamar da gente. E essa a gente não pode desativar, né? A gente leva esse 0 lá. Mas a gente percebe isso, ele quer falar em público, sabe? Ele quer chamar você na calçada, público, né? Ele chama a marca pra calçada e fala, agora nós vamos resolver aqui, ó. E o mundo vamos ver hoje, como que é a sua postura na frente de todo mundo, entendeu? É bem esse tipo de analogia. E o mundo digital hoje é tudo público, né? O Uber, você vai lá, é estrelas. Que tem lá do motorista como avaliando o passageiro, né? E o passageiro avaliando o motorista. É isso. O iFood, tudo por estrelas. Então, tudo no final de cada experiência, e cada vez mais comum pedir essa avaliação, que é o que o Edu falou, a confirmação ao consumidor. Essa promessa da marca. Isso que estão me prometendo. Realmente está entendendo? Deixa eu dar uma googada que falam, né? Deixa eu dar uma pesquisada, que antigamente não tinha informação, pessoas às vezes entravam naquela promessa e falavam, meu Deus, agora é a voz do consumidor. Você consegue ter acesso ao que pessoas, às vezes com 3, 4, 5 mil, e a quantidade de reviews, né? São só 50 pessoas falando daquela marca, ou são 5, 30 mil pessoas que com reputação, últimas avaliações, as melhores, as piores, tudo público com uma classificação que para a escolha do consumidor, é que eu brinco, pessoal, hoje você ser enganado, só é muito se você quiser, porque a informação está tudo ali, público, né? É só pesquisar, né? Aliás, eu queria saber do Santa Lula, como é que vocês fazem essa gestão do Reclame Aqui, aliás, exposição de uma forma geral da marca nas redes sociais e em todos os canais públicos? A história da digitalização da Santa Lula é muito bonita, né? A gente tem, nosso e-commerce tem 4 anos, talvez só. Olha. Então é uma marca que nasceu no físico e que ao longo do caminho, principalmente depois da pandemia, precisou se digitalizar e aí começou a descobrir esse online, todo esse tipo de relação que agora está exposta, tudo isso começou a se evidenciar. E não é diferente no atendimento, né? A gente vive um momento de construção de base. O ano passado a gente conseguiu unificar os dados do cliente em um banco único, a gente trocou um CRM único, um CDP, né? Construímos todo o nosso data lake, nosso data warehouse ali para unificar. Com isso, uma ferramenta mais robusta de atendimento para dar padrão, para dar automação, né? A gente vive esse caminho de construção e o Reclame Aqui ele faz parte desse escopo todo, né? Eu estava comentando um pouco antes aqui que a gente tinha 2 Reclame Aqui, um para o físico, um para o online, né? E aí o físico vinha das lojas, né? São 305 operações hoje, então muito difícil padronizar a franquia e não é diferente no atendimento, numa situação de troca, numa análise de qualidade, né? Existem coisas envolvidas no produto físico ali que a gente tem que padronizar e cuidar. E quando a gente unificou, começou a sistematizar, né? Estamos colocando a Hugme, que chama, né? A plataforma de gestão, a ferramenta. Nossa. Seria uma que nem a Harmon? Ou parecida? O Reclame Aqui, a gente tem uma plataforma de CRM especializada em Reclame Aqui, que chama Hugme. Legal. Que é uma opção para as empresas que começam a ter mais necessidade de informação, de controle de fluxo, né? Para responder ali, a área da empresa é pública e grátis, mas a gente construiu isso para essas empresas que já estão perseguindo essa exposição positiva, essa construção reputacional. Entendi. Perfeito. E o crescimento exige esse tipo de ação, né? Um time dedicado ao Reclame Aqui hoje a gente tem dentro da Santa Lula, dentro do saque como todo, a gente tem pessoas dedicadas ao Reclame Aqui que operam no Hugme. A gente cresceu, o volume do ano passado no digital a gente fez o mesmo volume já em maio. Então a gente vem crescendo 60%, 70% ao ano no volume do digital, isso invariavelmente aumenta o número de atendimentos, né? Então, com certeza. Já até estamos combinando a agenda aqui para a gente aproximar e melhorar esse ambiente. E eu acho que, como a gente estava comentando que a jornada é digital, né? Não interessa se o seu negócio é físico ou online, hoje todo mundo saca um smartphone, né? Você vê as pesquisas mais comuns, uma pizzaria perto de mim, uma churrascaria perto de mim, o Alisson deve saber, luta bastante por essas indexações, né? E as plataformas de review são ferramentas para essas coisas. Mas como esse consumidor é digital, ele também começa a ter preguiça de ligar no saque. Verdade. Ele está com preguiça de preencher formulário. Tempo também, né? Ele começa a procurar comunicações orgânicas. Por exemplo, o WhatsApp funciona bem. Sim. É trabalhoso, é caro,
mas porque ele é conversacional, o consumidor vai ali no hábito dele, né? O Reclame Aqui, ele fala, eu até vim assim comentando, né, com o motorista no táxi, né? E aí eu de vez em quando pergunto alguma coisa, ele fala, cara, a gente não tem paciência não. Aí ele falou, eu vou lá no Reclame Aqui. Eu falei, você acha legal? Aí eu começo a fazer esse acesso, mas é um pouco isso. Até na reclamação as pessoas estão procurando conveniência. Sim, então, assim, rapidez. Tem que ser easy going em tudo. E aliás, fica aí uma dica para a empresa, né? Porque se ela tiver um canal efetivo de atendimento rápido do cliente, às vezes ele não vai para Reclame Aqui se ele conseguir efetivamente responder. Ninguém quer ver uma musiquinha, um minutinho, senhora. Aguarde um momento, nós já iremos atender. Tem que ser muito rápido e direto. Hoje eu fui cancelar um serviço, por coincidência, eu tive que ligar para a empresa, ficar um tempão esperando a musiquinha, para depois ela me mandar ir para um WhatsApp, para eu mandar uma certidão de óbito, para depois eu ter que voltar ali para cancelar, depois que ela recebesse no WhatsApp e aparecesse que recebeu depois de 15, 20 minutos. Gente, é um absurdo. A rapidez que as pessoas estão acostumadas em serviços digitais, se a empresa não tiver atualizada e com um serviço rápido, aí, de reputação, de construção de marca, já desconstrói. E aquilo que a gente estava falando muito aqui, a Numania, com a reputação, a gente está preocupado, a gente fala com os franqueados, a maior meta da companhia é que o cliente volte. Aumentar a frequência. Eu acho que em tudo isso. E reputação é uma coisa muito forte que gera fidelidade à marca e gera frequência. Aliás, é muito importante esse tema de reputação, falando em franchising, porque vocês têm o franqueador e tem infinitos franqueados. Como é que vocês fazem essa gestão da cultura? E até perguntando para o Edu, para ele levantar essa bola depois vocês cortam, como funciona no Reclame Aqui? Se o franqueado responde, o franqueado entra, o franqueador... Vocês falam para o franqueador, o franqueado do Mania de Churrasco do Amapá entrou aqui no Reclame Aqui. Como é que funciona essa gestão de franqueados e franqueadores? Pra gente, assim, o dono da marca é que comanda a dinâmica no Reclame Aqui. A marca é uma só, né? Então, se a marca falar, eu prefiro dividir, dependendo do caso, se não há prejuízo para o consumidor, a efetiva operação em cada lugar, a gente até divide. Então, você pode ter lá 200 e tantos, mas a gente fala isso é um pouco improdutivo para a marca. Você porque não está correndo do risco e do risco que sua marca está exposta e dos aprendizados, né? Porque a gente fala muito do risco, mas o problema ensina, né? Perfeito. Então, a marca também tem ali uma consolidação de um canal mais crítico no ponto, às vezes, de urgência, mas crítico desse tipo de consumidor que questiona as coisas, né? Mas o Douglas falou uma coisa super importante, que é estrutura e tecnologia, dado para você entender o que está acontecendo. Porque senão é impossível resolver os problemas. Começa a ficar impagável, porque tá tudo na mesma cadeira? Verdade, por isso que você tem tanto cargo assim, né? Você viu? São etapas, né, que a marca tem que passar, né? E aí a gente sempre coloca essa questão de ter informação rápida, mas... Primeiro, assim, fale rápido com o cliente, combine logo um processo com ele, mas não se apresse mais do que você é capaz. Então, é mais importante assim, falando de Reclame Aqui, entrou uma reclamação, se você ligar, é uma estatística, tá? Se você ligar no mesmo dia para o cliente, se você tem uma boa operação de solução, se ligar no mesmo dia, a sua chance de ter uma nota 10 é de 80%. Uau! Pela sua prontidão. No primeiro momento, você vai ter que ter um pouco de estômago que ele vai falar, você viu? Não ligavam para mim. Coloquei no Reclame Aqui, meu telefone tocou. Então ele sente um balanço de poder acontecendo ali. A marca bem treinada, e aí eu vou entrar nesse segundo ponto, que é o time, entender o que é lidar com rede social, o que é lidar com Reclame Aqui, o que é responder review público, é uma conversa pública. Então ele tem que acolher, porque é bem comum, e eu acho que não é o caso do segmento de vocês, mas muitos segmentos, a reclamação começa cheia de palavrões, o pessoal lê lá. Vocês editam, editado pelo Reclame Aqui. Editado pelo Reclame Aqui, que é um bando de editado pelo Reclame Aqui, que vive editado pelo Reclame Aqui. Né? A marca recebe o texto integral, mas no site no não fica público. Fica, né? Mas muitos. É bom saber que ela recebe o texto integral. Eu não sabia dessa informação. Gente, pode continuar. Que a marca vai receber. O palavrão vai estar registrado. O palavrão, a marca vai receber. Que também é importante, né? Mas aí, muitas terminam com nota 10. Então eu falo assim, quer aprender um pouco sobre Reclame Aqui de forma orgânica? Procura uma marca RA1000, que é o selo máximo, e vai lá na lista de reclamação e procura uma que tem palavrão no título. E lê a reclamação. Aí se você tiver contato, faz um contato com a marca e fala como é que é seu processo de amortecer isso, reverter e transformar esse cara no defensor da sua marca. Porque
o próximo consumidor que visitar o Reclame Aqui e ler aquela reclamação... Ele vai falar, tá vendo? Vai identificar. Ele vai identificar e ele já vai... Mesmo que ele poste uma reclamação para você, ele já vai num outro tom. Porque ele entendeu que você não vai selecionar pessoas e clientes porque fala ou não fala palavrão, sim, porque tá ou não com razão. O cliente tem lá as razões dele. Ele pode até estar sem razão frente ao problema. E aí a marca que aprende a lidar com isso, ela faz real CRM ali. Então aquela visão de UX, de User Experience, de Customer Experience, que a gente normalmente olha muito na jornada de marca, marketing e conversão, ela não termina, né? Sim. Ela é um flywheel que vai ser alimentado lá embaixo e levado de volta, né? Excelente. E a estrutura é tão importante, né? A gente... parece óbvio, mas você ter boas ferramentas vão te dar a condição de sistematizar e identificar os problemas e escolher o que você vai atacar primeiro. Né? A gente luta muito pelo First Call Resolution lá, porque são, às vezes, dúvidas e coisas triviais e bestas que você pode resolver e que não incide no Reclame Aqui depois, né? Sim. Então, você ter estrutura, conhecer o seu cliente, ter uma ferramenta bem setada, amortiza a incidência de Reclame Aqui, assim por diante. Né? Sim, e de novo da Harmon, que a gente aprendeu, foi fazer o set e tudo, a gente liberou a resposta aos franqueados. Isso eu queria saber. Meu time falou, Alessandro, você tá louco, nós vamos liberar para eles responder, mas como a gente vai gerenciar isso? A Harmon ajuda, índice de resposta, a qualidade das respostas. Vocês aprovam? Vocês aprovam antes? Não, vai direto. Hoje já, mas tem um setup da ferramenta que ajuda os positivos já ter alguma inteligência de respostas, mas as negativas, por reclamação, a ferramenta dá uma árvore de palavras lá, quais são as principais reclamações, e se o franqueado está respondendo, qual que é a taxa, índice de resposta, tempo de resposta, e a gente tem visão de 100% da rede. Sim. E o franqueado tem só das unidades dele. Boa. Então, isso ajuda até o franqueado responder aos clientes, tanto positivos quanto negativos, preocupado com aquele que volte. Porque aquele que está em elogio é um reforço positivo. E tem um caráter educacional, né? O franqueado, eu não sou franqueador, mas eu entendo que ele precisa aprender as práticas da rede, né? As práticas da marca. Tanto na Harmon, né? Que é especializada nessa gestão de reviews de Google e outras plataformas, né? E iFood e outras plataformas. Ela tem essa forma de encaminhamento, né? De você inserir o seu franqueado. O Hugme tem a mesma coisa. Você pode tratar um workflow com o seu franqueado para depois responder publicamente. Porque isso gera conhecimento na rede. Sim. Isso não fica uma coisa do martelo em cima da mesa. Se você atender mal no cliente, eu vou bater. Você traz o franqueado para a luta, isso, né? Para a construção da marca junto com você. O problema de um pode ser evitado no outro, pode ser o motivo da franqueadora é a marca. O franqueado, ele paga a taxa para o uso da marca e de uso comum. E a importância, eu vou dar um dado aqui do iFood. O iFood nos procurou e falou que nós somos uma das marcas com o maior índice de recompra do iFood. Uau! Poder da reputação, que todos os franqueados usam dessa reputação. Sim. Quando um franqueado vai mal e está ele denigre a rede toda. A rede toda. Isso que eu te perguntar. E isso a gente tem no termômetro do cliente. Então, quando um franqueado, numa unidade específica, está com uma reputação ruim, com uma nota ruim no iFood, ou baixo índice de resposta no Google, ou o número de detratores, né? Isso. Muito elevado. Vocês chamam para conversar. Chamam para conversar e é público. A gente tem um painel de indicadores lá, os KPIs financeiros da rede, mas Alessandro, o que eu mais gosto é o termômetro do cliente. Sim. Aí fala, caramba, quem que está atendendo bem, que é verde, amarelinho, os que está em vermelho sabe. Se eu estiver maltratando o cliente, ele sabe que vai ter uma ligação até minha. Eu ligo pessoalmente, falo, olha, o que está acontecendo aí? Nós estamos com o número de detratores. Eu tive franqueado que eu deixei ele querendo falar comigo uma semana. Ele sabe disso que eu tô falando. Eu não consigo falar com você uma semana. Ele tá ouvindo. O recadinho do coração. Recadinho do coração. Ali, ó. Aí eu não consigo falar com você. Eu falei, nossos consumidores, teus clientes estão tentando falar com você e você não responde. Tô te fazendo o mesmo com você pra você aprender. Ninguém gosta de ser. Então, por favor, entendi. Pode deixar, entendi. Aí ele foi lá e zerou todas. Falei, ótimo. Que agora legal. vamos lá. Vamos. Porque ninguém gosta de ficar sem resposta. Não. É engraçado esse aspecto, né? Porque o investidor, ele procura uma franquia por alguns motivos, dentre elas a padronização que essa franquia vai entregar em todos os aspectos do negócio, né? Ele encurta uma série de aprendizados ali. É um know-how completo, né? E às vezes quando a gente vai para o ambiente do digital e alguns outros temas como atendimento, eles não querem seguir. Porque na maioria das vezes já
no nosso caso, são varejistas de alguns anos e que sempre fizeram de alguma maneira. Mas as minhas trocas eu sempre fiz assim. As minhas tratativas eu sempre fiz assado. Então, o desafio da franqueadora também em treinamento, mostrar quão importante é essa padronização e quanto isso protege o ativo de marca é o nosso desafio também. Eu até ia perguntar essa questão de treinamento, porque eu vou dar um depoimento aqui, até em relação ao manejo de churrasco. Uma vez eu estava comendo na praça de alimentação e eu vi um casal de idosos, eles estavam comendo no manejo de churrasco e o senhorzinho, ele derrubou o suco, o que eles estavam tomando da comida. Imediatamente eu vi a atendente do manejo de churrasco, que estava perto ali, ela nem foi chamada, ela pegou outro prato, ela foi lá e trocou dele. Ela deu um outro prato, ela não cobrou nem nada, ela viu a situação e foi lá e deu. Então, assim, eu não sei, até queria perguntar pra ela se isso é um treinamento ou se foi uma coisa dela, de humanidade. Tem também, mas a gente chama isso de atendimento mania, da experiência. Como eu disse, o maior indicador do manejo de churrasco é que o cliente queira voltar aos nossos restaurantes, tem uma boa experiência para que ele queira voltar. Então, a gente monitora. E é legal que a gente está começando agora a ver a aderência do BI financeiro. Todo mundo fala, quem são as lojas restaurantes que mais faturam, o maior resultado. Isso os franqueados são loucos para ver no BI. Aí eu olho e falo, nossa, que coincidência. É aqueles que têm a maior reputação com o cliente, que o termômetro do cliente morre reviews positivos, índice de detratores baixíssimo. Sabe? Tá muito ligado, É muito ligado à experiência. Alimentação, restaurante, todo mundo vai restaurar o ânimo, vai para se alimentar. Ninguém quer ter nessa hora problema. É a hora feliz. A gente fala, se você tem um problema com o cliente, você vai estragar a hora dele, que é a hora do dia que ele está se alimentando, tá? Do trabalho, no final de semana, com a família. Então a importância disso, da experiência do cliente. E problemas acontecem. Como foi o que ele falou, aqui, né? Toda empresa que tem problema. Nós temos um problema pra caramba. Ou o cliente, como você falou, deixou cair, ou nós deixamos cair, ou atrasou. Mas é dar cara para o cliente, assumir o erro, que acho que o Edu falou, empresas humanas. Pô, nós temos problemas, toda empresa tem problema, nós temos problema, mas assumir e trabalhar na reversão ou na solução imediata do problema. Nesse caso... eu acabei vendo como uma cliente oculta ali, de longe. Eu nem estava comendo meu churrasco naquele dia, mas eu olhei e eu achei bonita a atitude. A gente tem cliente oculto também. Sabe? A senhora ficou assim, você derrubou a bebida. E aí eu vi a atendente vindo na hora, ali resolvendo o problema, e eles ficaram felizes. E resolve o problema na hora. Não ali. Cria uma experiência que para aqueles clientes ninguém fizesse nada, ia com certeza ser negativo. E evitou um reclame aqui, tá vendo? Evitou aumentar os índices dele ali, né? E na Santa Lula, vocês fazem treinamentos desse tipo? Vocês têm manuais? Porque eu acho que isso é muito importante a gente falar pro franchise que está nos ouvindo, né? Sim, tem todo tipo de suporte ao treinamento e a frequência dele, né, desse treinamento. A distribuição pelo time de consultoria de campo é muito importante, a proximidade com o franqueado, né? Sim. Mas existe uma mágica também que é colocar o ser humano em disputa, né? Quando você coloca alguns indicadores relacionados ao tema que você quer evoluir naquele ciclo, no programa de excelência, e premia os melhores e dá evidência de que os melhores estão sendo percebidos, o ser humano começa a querer disputar e ganhar. E assim, não é coincidência. O franqueado melhor avaliado no programa de excelência, ele tem um crescimento de same-store sale acima da média da rede. Então, esses são coisas que a gente vem colocando na cabeça dos franqueados que fazem toda a diferença. Né? Trazer dado é isso. Trazer dado. Quando falou informação... E você vê que a questão reputacional tá aí. Sim. A reputação do franqueado. Dentro do ecossistema. Então, tudo visão. Performance por qualidade, performance por desempenho financeiro, tudo isso são componentes reputacionais, né? Sem dúvida. E eu acho que você falou uma coisa, dentro do Reclame Aqui, a gente criou lá o RA Educa, que é uma divisão só para eventos e treinamento. A gente tem os RA Talks, agora até estava falando, a gente vai ter um jantar executivo menor, que a gente chama de RA Trust Executive, a gente usa sempre essa visão do trust, que a gente está falando de gerar confiança. A gente tem outros eventos, mas sempre tratando esse lado educacional na mudança do mindset. Pelo que nós estamos disputando? Porque essa questão de trocar um prato porque caiu, quando a maturidade vai chegando nesse ponto, a pessoa não pensa mesmo. Ela faz porque aquilo é cultura, como o Alessandro falou aqui. E aí, mas no primeiro momento, sendo super pragmático, se você vai arrumar uma marca, você tem que trazer tudo para você. E aí eu tô falando pro franqueador, você tem que trazer tudo para você. Traz o controle da marca, dos processos, dos reviews, das opiniões, das redes. Controla isso. Monitora. Educa o seu ecossistema e vai aos pouquinhos incluindo as pessoas até chegar no ponto que você chegou de maturidade altíssima.
Que é, não, você responde seu review aí, não preciso, eu vou te Você já tem os parâmetros, né? Não, então cuidado pelo desempenho e monitorar. Isso, porque a cultura já se estabeleceu, mas tem que fazer isso com bastante cuidado, porque é o que vocês falaram, dúvida. O preço da franquia é a marca e o know-how. A reputação e para o franqueador e para o franqueado. Isso, ambas. Porque outro franqueado pode a marca é de todos, porque o usufruto, quando fala, uma marca tem reputação, tem aumento de vendas, tudo que fortalece todo o sistema. Sim. E se alguém faz um trabalho que vai contra isso, está prejudicando não só a unidade dele. Os próprios franqueados vão bater e falar, franqueador, o que está acontecendo aqui naquela unidade e tal, está me prejudicando, você não tá vendo, né? Tá me prejudicando, que é um review negativo, falar, eu fui lá naquela marca, não tive uma experiência boa. E como eu estava falando aqui antes, hoje já está no estado da arte, que tem uma reclamação que começa falando, eu conheço o Mania de Churrasco, adoro vocês, vou então, mas hoje teve um problema. Hoje vocês pisaram na bola nisso. Então, ou seja, já é um cliente que ele já sabe todos os atributos da marca, a confiança, o trust que ele tem na gente, mas fala, mas hoje vocês pisaram na bola. E tudo bem, é aquilo que eu conheço uma marca aqui que ela tinha um monte de reclamação no Reclame Aqui, assim, a comida é fria, milhares. Mudou. Não tem mais. Ela percebeu, ela olhou, ela acompanhou e mudou isso em todas as unidades, mudou o processo. Isso é dados. A gente sempre pega, o pessoal de P&D fala, vamos pegar no saque qual a reclamação. Teve um conselho de franqueados uma vez, ficou bravo comigo, falou, não, o maior problema do Mania de Churrasco é esse. Eu falei, não é, que não está no saque. Como não está no saque? Os nossos clientes, o maior problema quem está, no caso, era o ponto da carne. Quem estava errando o ponto da carne. Pra mim nunca errou, gente. A gente erra. Pra mim acontece. Mas com essa árvore de dados e que a gente viu o índice de frequência, a gente foi com o pessoal de P&D e trocou a grelha das churrasqueiras. Olha aí, tá vendo? Teve uma mudança de P&D, de tecnologia, que aí mudamos. O índice de reclamação impressionante. Fez assim, ó. Aí falou, deu certo. Tá vendo? Isso é importante estar presente, acompanhando, né? Do consumidor. E aí que eu acho que o Douglas vai ser mais especialista que isso, por ter produto próprio, que é o ciclo de evolução dos produtos mudou muito, porque antigamente você lançava um produto, rodava a coleção, fazia pesquisa, pegava aquilo para estudar para a próxima coleção. Hoje você põe a coleção na rua e depois de amanhã você começa a saber se está funcionando, né? Então, isso, comenta pra gente. E as correções, né, elas têm que ser cada vez mais rápidas junto aos... Hoje o nosso sourcing é terceirizado, então essa proximidade, esse controle de qualidade. Nós alocamos uma empresa especialista em qualidade para fazer toda a verificação dos pares de sapato que saem das fábricas antes disso chegar na franquia, né? Então, isso é recente, tem 6 meses e já resultou em melhoras de índice de qualidade. A gente para esse produto antes de ser despachado. E aconteceu um caso interessante aqui, né, que a gente estava falando de cultura e você citou o exemplo do prato que caiu, que poderia ser eu, inclusive, que eu derrubo tudo também. Então, a gente estava na feira ontem aqui, na quarta-feira, e uma cliente chegou com um sapato Santa Lola com um salto quebrado. Um salto fino, um Scarpan quebrado. E veio pra mim, que sou de tecnologia e dados, eu falei, o que eu faço com esse sapato? E eu tenho 6 clientes para atender e eu preciso desse sapato, o que eu faço? Vocês não têm um aí pra eu vestir? E eu procurando e não tinha. E eu olhei um dos diretores que é responsável pela Degaus, que é uma segunda marca do grupo hoje, inclusive quem não conhece está convidado ao stand, e ele é sapateiro de criação. Aí eu chamei ele e falei, Marinho, você vai resolver isso aqui, cara. Ele foi lá dentro, ele pegou, ele quebrou o salto, ele grudou com não sei o que e fez a mulher sair andando. Pronto. E aí ele falou o seguinte, passa daqui meia hora que eu já mandei o motoboy buscar um sapato na loja, você vai pegar um novo aqui. Que legal. Então, isso, né? Cultura, sai daí. Como é que você transfere isso para toda a cadeia, que é o ponto de excelência que vocês hoje estão atingindo? Douglas, eu acabei de quebrar meu salto, você acredita? Ô Marinha, com você aí. Né? Não, olha esse caso. Tem a Mari, querida, tem mania, que uma vez ela ficou com um cachorro do cliente na casa dela. Não o acredito. cliente assim, nossa, eu tô aqui. Mari, você tá triste por quê? Eu não tenho quem deixar meu cachorro, tô triste. Deixa comigo. Gente, me dá o contato da Mari. Aí sapato pra novo, reputação e cultura. babá de cachorro. Essas coisas tem que ir para livros, novo. né? Isso. Que legal. E assim, eu queria, acho que 2 pontos, eu acho que esse ponto educacional ele é super importante, mas a gente também tem assim como a gente é investidor lá da Harmo, né, o Santiago é um gênio lá nesse aspecto de Google, a gente também tem uma plataforma de review para e-commerce, para local físico, para produto e para loja, mas eu queria falar uma coisa bem interessante
que a inteligência artificial está permitindo a gente começar a fazer com mais facilidade, que é pedir para as pessoas falarem mais, escreverem mais e a gente não pré-classificar o problema. Porque, por exemplo, vamos citar o que você falou, que a comida está fria. Lógico que quem trabalha no ramo, esse vai ser um dos pontos. Mas vamos supor que dia zero, ninguém pensou nisso. Como é que se descobre que comida fria é um problema se você nunca tabulou isso como um problema? Se não vier num texto, numa manifestação, seja de alguém do seu atendimento, seja do seu próprio cliente, quanto mais tarde você descobrir e mais cedo o seu concorrente descobrir, menos você vai saber um fator crítico de sucesso para sua marca. Entende? O texto, o NLP agora, que é processar a linguagem natural com tecnologia, e eu lembro que as marcas falavam assim, nossa, Edu, limita um pouco o texto lá no Reclame Aqui, porque o cara escreve 2 páginas, ele conta a história da vida dele lá, e o meu pessoal não tem tempo, ele quer saber logo qual é o problema. Essa ansiedade de saber logo qual é o problema está tirando de você um monte de dados, informação que está vindo do cliente. Que normalmente você vai pagar um instituto de pesquisa para pesquisar mercado para você. Uma mensagem subliminar, sutil. Humor. Hoje com inteligência artificial você é capaz de pegar uma reclamação do Reclame Aqui, quanto mais longa, melhor. Mais dados. E mais você sabe sobre o teu cliente. A questão emocional dele. Pelas palavras que ele usa, da forma que ele constrói o texto, você sabe o nível de estresse. Você sabe se ele tá mentindo pra você. Você sabe se ele tá... Detector de mentira. Tem um monte de coisa que você consegue saber do texto. Isso, essas ferramentas hoje, a gente já tá testando isso dentro da ferramenta aqui, que é o Hugme Insights, e agora a gente vai lançar produto de dado pro ano que vem. A gente tá com alguns clientes em teste, mas o que é que eu não estou vendo? Na Harmo também tem um produto novo de AI, que é assim, pega esse dado aí e gera as categorias para mim, de vantagens e problemas. Eu não pré-categorizo. Aí o AI fala, entrega uma categoria de valor e de deteriorização. Aí ele vai falar, preço é uma categoria. E de repente você vai descobrir que preço nem é a sua maior categoria de detração. Sim, seu preço está adequado à sua marca, ao seu produto. Então, é assim, deixa o cliente falar. Na verdade, para de ter vergonha de pedir para ele te avaliar. Não é isso? Cara, ele entrou no seu estabelecimento, me deixa um review. Ele foi no Reclame Aqui, me avalia. Sim. Deixa a sua consideração final. Aquele bloquinho de consideração final do Reclame Aqui vale ouro, porque aquilo está dizendo qual a capacidade de reversão da sua marca. O Reclame Aqui, diferente do review, que está tudo no review, e depois lá no Google, por exemplo. E se você reverte, ele pode ir lá refazer o review, né? É possível isso lá no Google. No Reclame Aqui, ele é um storytelling. Ele põe um título, uma reclamação, você responde para ele, aí ele te avalia, faz uma consideração final e você pode falar por último. Então, se ele faz uma consideração final positiva para você, você vai lá, estende o tapete e fala, cara, volte sempre aqui na Maria. Continue confiando nos produtos da Santa Loura e no nosso atendimento. E por fim, eu prometo, eu falo muito, gente. Deixa eu respirar aqui. Vamos reclamar, não vamos reclamar. Existe não, uma coisa que a gente está vendo, que é a virtualização da vida. E o ponto físico é aonde a sua marca existe na real. Então você faz campanha no YouTube, você contrata influencer, você tem uma puta imagem de marca, seus produtos são legais, ele compra no seu e-commerce que é fácil, você entrega em dia, você faz tudo. Quando quebra o salto ele quer e você lá. Entra numa loja, o que acontece? Ali é vida real na marca. Aquele momento vai valer mais do que talvez os outros 400 online. Eu vou pedir mania de churrasco 300 vezes online. Mas na hora que eu falar, cara, eu adoro a comida mania de churrasco, hoje eu vou dar uma chance, vou aqui no restaurante. Aí eu entro lá, se eu tiver uma experiência ruim, aquilo vai gerar um impacto tão incrível em mim que eu vou esquecer provavelmente tudo aquilo que aconteceu no ambiente virtual, entende? Então as marcas, hoje nós estamos falando isso de tênis, nós estamos falando isso de comida, nós estamos falando de carro, chocolate, café. Quer dizer, por que as lojas estão fazendo tanta loja conceito, né? Porque tantas flagships estão menos preocupadas em vender, né? É esse impacto que vai ficar ali na pele das pessoas. A gente poderia falar desse assunto horas, vários assim, podcasts. Né? Esse é para mim o segredo do varejo, e aí uma reflexão que a gente sempre faz na Santa Lola é que o time corporativo não pode estar fora da loja. Tem que ir para a loja. E não é só ir na loja, na nossa flagship da Oscar Freire lá, porque ali é
talvez seja o mundo ideal da Santa Lola, né? Ali realmente todo mundo vai ser bem atendido. Vai lá no franqueado no interior da Bahia, vai lá ver como é que é o dia a dia dele, né? Eu fiz uma ronda agora no Nordeste, a gente visitou mais de 20 franqueados lá, a gente é muito forte no Nordeste, e quando você escuta o franqueado, você observa um atendimento, você olha as ferramentas que a gente às vezes quer implementar, não funcionando no ponto de venda ou funcionando no ponto de venda, porque é difícil uma vendedora ter uma adesão a uma ferramenta. É aí que tá o varejo, cara. O varejo é barriga no balcão. A gente tem não gastar sola clichê. de sapato, né? E põe um pouquinho lá para responder review, para atender Reclame Aqui, para você ver. A gente teve um primeiro caso de um grande banco há cerca de uns 8 anos ou 9 anos atrás. Foi por isso que a gente criou as ferramentas de fluxo dentro do Hugme, de workflow, que ele falou, o gerente da agência, dá para ver que é um banco tradicional, o gerente da agência vai responder a reclamação do Reclame Aqui. O cliente é dele. Sim. Então aquilo entrava e até a agência o gerente tinha que dar satisfação. E um dia eu entrei nesse banco com o crachá. Aí ele parou assim e falou, sabe que sou eu que respondo as reclamações que vem do Reclame Aqui, né? Mas isso é fazer sentir chão, sentir cliente, sentir o franqueado. Perfeito. Quem são seus stakeholders, né? A diretoria da companhia tem que estar falando com os stakeholders mesmo, falando voz ali, né? Eu achei sensacional o que você comentou da inteligência artificial, né? Porque você às vezes tem uma reclamação que você começa até positiva. Olha, eu cheguei no primeiro momento, eu fui bem atendido, porém, no final, você tem uma riqueza ali que você pode avaliar, né? De quase uma análise só de pontos fortes e fracos, né? Então, no texto que tem uma coisa que tá uma verdade oculta, às vezes não dita, que a gente tem um mantra no Mania de Churrasco que fala, uma coisa só vira verdade quando acontece nos restaurantes. E o cliente é o cara que mais visita os restaurantes, são os clientes que estão lá e vão confirmar se a estratégia, se o produto, se a campanha, seja o que for, está acontecendo na real ou não. E vai dar um review falando, olha, obrigado, isso realmente está acontecendo ou não. E quando você tem cadeia, você é capaz de saber se você tem um problema com o seu fornecedor. Sim, a gente usa. Você olha e fala, cara, quer saber? Eu tô errando o fornecedor da alface aqui. Não, a gente usa... Eu fui na loja, não tinha daquele tal cara coisa, lá que né? faz solado, não sei. Sei lá, você começa a localizar, né? E aí você vai propagando voz de cliente para dentro da cadeia. Sim. Né? Então, e aí a cadeia vai treinando isso. Tipo assim, o Douglas bate mais em mim quando vem uma reclamação de um cliente do que quando tem uma falha técnica detectada pela qualidade. Porque a falha técnica da qualidade a gente corrige. E aquela que passou e chegou no cliente? E sai do feeling, sai do feeling, né? Você começa a trazer percentuais e dados para essa conversa, né? Você sai do franqueado reclamando, tá dando muito defeito, porque às vezes você mostra para ele, tá aqui, mostrando, cara. Tá aqui. Você quer fazer assim, pega agora assim, todo mundo, pega suas reclamações no Reclame Aqui, copia tudo assim, coloca num Excel, aí todos os textos, com tudo, todas as réplicas e tal, aí você senta lá no chat GPT e fala assim, eu sou um gerente de sourcing de uma indústria marca própria de calçado com lojas, tralalalalalalala. Eu olhando essas reclamações que foram respondidas no Reclame Aqui, com as devidas respostas às avaliações, do ponto de vista de sourcing, quais insights eu poderia tirar? Uau! Faz isso agora. Qualquer um que está aí no seu negócio, pega review de Google. É este tipo de coisa que está começando a ficar disponível para a gente. O que nós não vamos conseguir fazer se a gente não tiver a voz do cliente? Sim. Se o cliente não estiver falando pra gente, se a gente não tiver review, se a gente não tiver avaliação. Se não tiver lá na plataforma. A voz do cliente, né? Direta, a voz descrita, como ele fala, né? Se ele fala errado, é que se ele fala errado. Se ele chama comida de alimento, é alimento. Se ele chama alimento de comida, é comida. E pedir avaliação, que a gente aprendeu com a Harmon. Vai o atendente lá e pede, por favor, você podia me avalie. Tem cliente que fica, mas você quer que eu avalie o quê? Fale a verdade. Exato. Pra mim... elogiar ou criticar. E como foi falado aqui, o Douglas falou, a mágica de tudo avaliar, né? O Google, o TripAdvisor, avalia. Nosso restaurante JK 500 ficou em primeiro lugar, São Paulo, uma cidade como São Paulo, no TripAdvisor. Equipe, até o pessoal do Trip, chegou turista, muito gringo, falou, nossa, eu vi no Trip, eu sempre, na cidade que eu vou no primeiro, que isso gera também. Exatamente. E assim, para quem está em e-commerce também, o review, e a gente hoje investiu muito nisso na nossa ferramenta. Os reviews que você põe na loja, você pode publicar na página do Reclame Aqui também. Então, quem tem a ferramenta de review pode levar review para lá, não só reclamação, tal, misturar tudo. Mas a gente consegue fazer review com vídeo.
fazer review com foto. Aumenta mais de 20% a conversão do produto quando tem um vídeo de um cliente legítimo calçando o sapato ou vestindo a roupa. Foto no de corpo cliente. dele, né? Você sabe que eu do jeito que ele entendeu? Isso aí. Foto de cliente. No Google, vai lá, deixa eu ver, fotos dos estabelecimentos, fotos do cliente prato. vai e posta e o Google associa ver o pela ambiente, location. E essas fotos são autorais, tiradas pelos clientes. O cliente já chega e fala, pô, eles estão gerando SEO para vocês. Você sabe que nessa feira, uma das curiosidades que eu vi, principalmente este ano, é que praticamente todos os estandes trouxeram seus franqueados para falar. Então, assim, que tem influenciador melhor do que o próprio franqueado que está vivendo o negócio para receber os outros potenciais franqueados e falar como é o seu negócio, quais são suas dores, suas oportunidades, seu crescimento. Isso eu vi todos aqui que passaram pelo podcast falando. Então, isso vem ao encontro do que você está comentando aqui. Aproveitando, eu quero falar aqui um dado que você uma vez tinha me passado, que o Reclame Aqui recebe 45 mil reclamações por dia. A gente não tem uma ideia, que é essa avalanche. E eu quero saber quais são os maiores fatores de descontentamento e se existe algum pico de reclamações, tipo, né, Black Friday, enfim. Hoje já são quase 50 mil, né? Oxe, já aumentou. E o interessante 3 semanas que a gente falou. Aí a gente pode falar eu vou falar primeiro do conteúdo, como isso gera estratégia pra gente, de forma super transparente, porque essa é a mesma estratégia que as marcas podem usar. Cada reclamação é uma página no Reclame Aqui. Então a gente gera 50 mil páginas para serem indexadas todos os dias. Se você gera reviews e você publica na sua própria loja ou no Google, está gerando toda hora uma mudança que o algoritmo do Google vai considerar para indexar como uma nova informação. Então, isso vai gerando esse inbound, esse hacking de visita. E aí, a gente tem, logicamente, nas épocas de datas comemorativas ou datas fortes do varejo, tem mais reclamação. Então, o último trimestre do ano e um pouquinho de janeiro é o pico das reclamações. Então, é onde começam as grandes campanhas. Mas a gente tem épocas de férias, o segmento de travel aumenta um pouco antes. Época de pagamento de 13º, etc., aumenta travel de quem está comprando pacote de repente para viajar. Começo de ano começa muito a questão de busca de financeiras. Então, assim, depende da época do ano, desloca o varejo. A gente tem uma média muito igual. Então, tirando o último tri, que é bem desigual, assim, a gente chega a receber 4 vezes isso, 200 mil reclamações num dia, assim, principalmente ali da terceira semana de novembro em diante, que já tá bem aquecida. A Black Friday virou um Black November, né? Porque todo varejista começou a dar uma marcha ré uma semana, daqui a pouco ela vai começar em outubro. Já tem gente começando em outubro. Já tem gente fazendo Natal em agosto. Então já começa um pouco de tração ali, né? E aí vem um pico, né? Black Friday, depois vai arrefecendo, o Natal tá arrefecendo, né? Então a gente vê que as primeiras semanas as semanas perto do Natal também vai indo para segmentos. Então presentes mais pessoais, né? Acho que vocês da Santa Lô devem começar a perceber isso. Sim. Os grandes compras de TV, de eletro já aconteceram um pouco antes, aí ali vai acontecer mais a compra de presentes. Olha a riqueza de dados, né? Para avaliar a tendência. E aí a gente observa duas coisas, porque pela visitação do Reclame Aqui a gente entende o interesse. Então, o Reclame Aqui funciona como uma bolha de internet. A gente é como se fosse uma ferramenta. A gente tem, quem tem lá os produtos nossos de brand page, tem analytics dos sites, consegue saber o comportamento das pessoas no seu tráfego. E, inclusive, uma vez você comentou que metade das pessoas que passam pelo Reclame Aqui passaram antes pela Amazon e pelo Mercado Livre, né? A gente está numa jornada muito junto com os marketplaces, assim. Então, quando a gente olha, quem tem acesso às ferramentas como SimilarWeb aí vai conseguir checar isso que a gente está falando. O cluster que a gente está são o cluster do grande varejo, assim. Então, Magalu, Mercado Livre, mesmo a Via, a gente está muito nesse cluster, né? Então, a gente às vezes poderia imaginar, não, mas já são marketplaces que estão consolidados. Mas às vezes ele vem buscar a informação do seller do marketplace dentro do Reclame Aqui. Sim. Então, ele olha a informação reputacional dentro do marketplace, mas vem buscar com a gente também. Mas, assim, segmento de viagens é muito, assim, o Reclame Aqui, né? Então, todo mundo que vende, principalmente pacote, quem vende só passagem, tem menos, que é o consumo mais B2B ali, né? Normalmente compra de passagem. Mas quando você começa a vender pacote de viagem, que vai ter hotelaria, que vai ter ingresso para parques e que vai ter translados ou outros passeios, cara, muita experiência envolvida. Consulta muito porque tem medo de quebrar. Quem vai viajar para o exterior a primeira vez tem medo de dar tudo errado. Aconteceu muito no varejo isso, de ter acontecido isso, de gente ficar
né, no aeroporto e não consegui. Sim. Então, a gente foi ponto de crise muito, né? A gente teve casos assim como a 123 que explodiu, que até 10 dias antes no Reclame Aqui estava respondendo e reembolsando todo mundo. E em 10 dias o negócio desandou, porque não tinha caixa, a gente teve problema de passagem para Libertadores, para voar não sei para onde, para assistir o Flamengo e alguma coisa. Tudo isso vai acabar lá com a gente também. Essas a gente percepções. Que é restaurante tem também muito, por exemplo, São Vicente. Quando ficou em primeiro no TripAdvisor, com o que começou de chegar de turista que visita na cidade. Eu estou visitando uma cidade, deixa eu googar no Google qual o melhor avaliado perto de mim, ou no Trip, qual que é melhor. Aí ele vai nos top 3, top 5 e vê a culinária. Eu acho que para restaurantes no Brasil, talvez o TripAdvisor seja a maior plataforma reputacional que tem. Ali é imbatível assim, em termos de indicação. Você está bem ali, você vai receber muita... Sim, a gente já viu que o número de pessoas que espontâneas chega, eu vim porque eu vi no TripAdvisor. E você vê como é que... E aí tem que pedir para avaliar, né? Tem que pedir, me avalia no Reclame, me avalia no Google, me avalia no TripAdvisor. Sem medo de avaliação. Não, é porque, assim, quando a gente está com problema, desculpa, Tadeu. Imagina. A gente tá com problema, a gente tem a tendência de correr atrás da coisa, porque a gente quer resolver aquilo, é nosso direito. Quando a gente tá satisfeito... Ninguém quer falar bem. Não, você não... O seu mindset talvez é elogiar o lugar, e esse é o gancho. Treinar o pessoal para quando o garçom chega lá, ou na loja, tá tudo ok, deu tudo certo, avalia a gente. Você quer me ajudar? Eu vendo bolsa, calçado, roupa... Não, ele está saindo da loja, está satisfeito, avalia e pede no pessoal. Isso. É importante para mim que você nos avalie, porque aquele elogio ele vai ser transmitido para uma plataforma. Avalia nominalmente até. Tem garçons que falam nominalmente. Sai o nome da pessoa, né? Da pessoa e o cliente gosta de falar. Olha, tem que ser estimulado, eu diria assim, porque a pessoa acha que ela já falou. Ela falou, mas eu já falei que eu gostei. Mas eu queria que você falasse para todo mundo. Lógico, é com jeitinho que você tá pedindo isso, mas é isso, Mas é bem importante pra gente. Sim, isso. Assim, tem que dizer. Olha a dica, gente, Porque você tá dizendo, isso é de novo humildade de marca. Isso é um novo pensar. O empreendedor também tem que pensar. Isso é humildade de marca. Eu preciso de você. Me avaliando. Me avalie lá. A gente sai de uma realidade não tão distante assim, em que as marcas abominavam estar no Reclame Aqui. Olhavam só o review. Eu não quero ter nenhuma reclamação lá. Agora, o que a gente falou aqui não, cara, você tem que perguntar porque, primeiro, você vai ouvir de repente aquele cliente que não falaria nada, mas nunca mais vai voltar. Então, se o cara ele é escutado, ele volta. Cara. Você vai conseguir dar uma tratativa, atacar os seus problemas e você corre o risco de ver onde você está acertando para poder replicar, né? Além de todos os hacks de tráfego que eu adorei, cara. Já tô fervendo aqui. Tecnologia. Cara. Você vê quanta coisa. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Até como dica, você está dando algumas de como atuar. A gente viu alguns movimentos, por exemplo, falando de reputação daquela organização Sleeping Giants, né? Que atingiu muita gente, né? Uma organização que combate discurso de ódio, né? Disse, né? Combate desinformação, teve o boicote. Então, como vocês avaliam que as marcas podem se posicionar em situações como essas, ou em gerenciamento de outras crises, como elas devem colocar? Até uma vez você colocou, entre em contato rápido, não responda logo. Quais são as dicas? Faz um checklist aí, como lida com situações assim, que são críticas, né? E até depois esses complementos, vocês têm um departamento de gestão de crise, você falou que tem um de Reclame Aqui, mas complemento. Eu assim, olhando no geral essa manifestação e esse movimento de cancelamento, vamos chamar assim, eu acho que tem muito abuso. E é gozado, falar, mas você é do lado do consumidor, né? Mas não é o consumidor, isso é um abuso da sociedade, assim, eu acho que tem... Principalmente no digital. As coisas têm que ter limite, tem que ter ali, mas eu acho que a marca também, ela tem que se posicionar logo. Tem muita marca que deixa a onda crescer demais, porque entra em pânico, né? Não sabe como lidar com aquilo. A gente teve um caso bem interessante, eu acho até que eu poderia falar, mas eu vou evitar falar marca, porque eles assumiram e falaram na imprensa disso, que eles tiveram reclamações no Reclame Aqui sobre uma campanha publicitária. E esse tipo de reclamação fica no Reclame Aqui, porque para nós, publicidade de marca é relação com as pessoas. Você está indo atrás dos seus prospects. Então ele não precisa ter comprado com você. Se a queixa a respeito do posicionamento de propaganda, lógico, guardado as proporções, mas era uma argumentação que achava que a marca não deveria entrar naquela seara, não deveria falar sobre aquilo. E aí a marca entrou em contato com a gente e falou, tem 100 mil, tem 100 mil visualizações só nessa reclamação de vocês. Ele falou, não, a gente sabe e tá explodindo nas redes sociais. Mas esse é o posicionamento da marca.
Vamos manter. E nós vamos responder no Reclame Aqui. E eles responderam e argumentaram. Eles deram o direito à discordância, a marca foi lá e se posicionou. Então, essa é maturidade, né? Então, por isso que eu falo, quando eu falei igual de organizar a reputação, cara, traz tudo para pertinho, vai aprendendo a fazer, vai construindo, porque quem eram os defensores dessa marca? Os próprios clientes dela. Sim, e quanto mais dentro desse ambiente, porque nesse ambiente, a marca não vai conseguir lutar sozinha. Sim, e nunca vai ter 100%. E tem um comitê de diversidade no Mania de Churrasco, a gente é bem diverso no público interno, mas às vezes já fomos atacados, fala, vocês não são diversos, vocês são anticapacitistas, já. E a gente responde com a maior transparência, porque pode haver problemas numa unidade franqueada ou própria, que tem unidade própria, de um colaborador que é enxergado. Nós estamos vivendo um mundo muito polarizado, né? Muito polarizado em tudo. Então, até para as marcas se posicionarem, não sei se caso, é difícil. Se você... Ou é isso ou aquilo. Não, nós somos diversos, somos tudo. A gente apoia realmente a diversidade. Aí tem clientes que já nos criticam, pô, mas vocês não podem ser tão diversos. E o tribunal das redes sociais é bem ágil, né? Assim, as pessoas às vezes nem checam a informação, quando você viu já rodou, já tá lá na frente. Então, por isso que ele falou, né? Respondam logo. A gente passou por algumas coisas assim, que a gente testa muito. Então, assim, primeiro, o jeito antigo de lidar com crise não funciona, que é criar pauta em veículos, ir para a TV e fazer comércio, que era assim um pouco, gestão que você fala mais alto e fala mais intenso e você diminui a voz. Isso não é mais isso. Você tem que chamar. Por isso que tem que ter um ativo com seus clientes primeiro, assim, para quando a marca posicionar, você vê os outros consumidores entrando, pô, aí você tá partindo, você tá abusando, eles discutem entre eles. Isso já é um ótimo sinal. É sinal que a marca tem engajamento de rede a favor dela. Sim. Mas isso é construído. Mas a gente teve um caso, assim, que a gente testa muita coisa, e a gente testou um sistema de promoção, de pegar ofertas, a gente chamou isso de RA+, ficou no ar por um ano, a gente pegava ofertas em comparadores e coisa, carimbava com a reputação da marca e mandava para os consumidores. Então, para ele entender se preço e reputação estavam batendo. Acabou não dando muito certo porque o ecossistema não está muito preparado, as ofertas vêm muito quebradas, preço errado e tal. Mas, fazendo da história curta, veio uma pessoa e escreveu no Reclame Aqui que depois que o nosso fundador, o Maurício, tinha falecido, eu estava acabando com a companhia, que os sucessores iam afundar, que o Reclame Aqui tinha virado um monte de vendidos que agora iam ganhar dinheiro nas custas do consumidor brasileiro e tal. Ele colocou essa reclamação no Reclame Aqui, no nosso perfil. Eu fui lá e respondi, tá até lá hoje. Respondi cada um dos pontos que ele falou. Ponto a ponto. Ponto a ponto. E aí o que aconteceu? Os consumidores começaram a defender a gente dentro daquela posição. Então, assim, eu acho que o importante é você conseguir se posicionar. Não vai falar alguma coisa... transparência que o digital é um tribunal, tá ali, né? Que os reviews... Você pode ver, uma coisa é a marca dizer, eu não sei ainda o que aconteceu, porque eu acho que o que você falou é uma responsabilidade, você não pode tomar tudo como verdade. Então, não vou me manifestar até eu saber o que aconteceu. A hora que você sabe, você precisa se manifestar. Sim, apurar. Então, e eu acho que isso é um ato, entre aspas, de coragem da marca. Mas, de novo, é um ativo. Eu falo que a reputação é igual uma conta corrente, assim, da gente. Você tem que manter ali, senão você vai usando o saldo, ela corrói um pouco, depois ela... E é isso, cara. E eu acho que isso vai ser por longos anos. Sim. Posicionamento de marca vai ser isso. É isso aí. Bom, a gente está chegando quase ao final, então eu quero fazer uma rodada aqui com vocês para que vocês falem também de planos para as empresas, de crescimento. Afinal de contas, a gente está na feira de franquias, então eu quero que vocês comentem um pouquinho do que vocês estão vendo aí de visitantes, 3 dias de feira. Então comentem, se vocês tiverem perguntas, já aproveita aqui um para o outro e podem fazer. Vamos lá. Legal. Vai, Douglas, começa você. Cara, um ano muito especial da Santa Lola, a gente está em plena expansão, então a gente está chegando... Tem a pretensão de chegar em 340 operações esse ano de Santa Lola. Né? A gente tem uma segunda marca que é a Degaus também, que está em plena expansão. É uma outra consumidora, um outro perfil de marca, um outro produto. Também é calçados. Calçado e bolsa também, né? A gente tem também investido nas nossas operações de bolsa, né? Então, que é o que a gente chama de SL Handbags. É um mercado super representativo para nós também. E o digital crescendo monstruosamente, assim, né? A gente tomou a decisão nos últimos 2 anos, de abrir mão da nossa venda proprietária do digital para o franqueado poder vender no nosso ecossistema. Então a gente de fato se tornou um marketplace, né? 80% da nossa venda hoje já vem do franqueado vendendo no online. Isso aumenta giro, rentabilidade, coloca o franqueado nesse movimento de digitalização e transformação digital. Então
Estou muito feliz de estar podendo participar dessa transformação da Santa Lola. É isso aí, sucesso, viu? Obrigada, viu? Você, Ale, conta aí pra gente. Estamos aí, 103 restaurantes de operação, indo para rodovias. A gente tem 7 restaurantes em rodovias, com parcerias com o pessoal do Lago Azul, que está vindo uma frente até de expansão para a nossa marca, aceitação do consumidor, que não tem melhor certo ou errado, é o consumidor que decide. Está vendendo, está gerando, e para a marca também, visualização de marca e importância. Estamos crescendo também em aeroportos e agora hospitais, que a gente aprendeu até olhando o dado do consumidor no iFood, que muitos dos nossos clientes estavam em hospitais. A gente falou, caramba, que tem sempre o doente, mas tem a familiar que está lá junto, que está visitando, que e não quer comer, às vezes não tem, e começamos a ver por dado do cliente, falou, a maioria dos clientes de delivery era hospital. Aí falou, a gente está abrindo essa também ramo de expansão nesse importante setor. Os pontos alternativos estão crescendo bastante. A gente vê isso nas pesquisas da ABF, né? Abrindo em vários locais. Em shoppings. E também feliz que o crescimento da marca, já abrimos ontem, inauguramos ontem, restaurante lá em Foz do Iguaçu, crescendo para outros estados, Brasília, Goiânia, importante. Então ainda temos, o Brasil é um país continental, muito mercado, e o churrasco, bom churrasco em inglês é muito bem aceito, então acho que a gente tem muito espaço para trabalhar direito, com reputação boa, nossos consumidores. Atenção para a reputação. Aí, tratando bem os clientes, tratando bem o time interno, que a gente fala no Mania, que é a fórmula de crescimento. É isso aí, muito obrigada, viu, Ale? Obrigado. E eu quero passar para o Edu também, para que ele dê ele já deu um monte de dica, que gente, quem não aproveitar, tá perdendo tempo, mas Edu, manda mais recado aí pro pessoal, para eles aproveitarem as plataformas. A gente está aprendendo todo dia, né? E eu tive a oportunidade, estava contando aqui, de viajar pela Ásia e fiquei 2 semanas ali com muito varejista, com franqueado e franqueadores no grupo de viagem. E eu acho que uma das coisas bem legítimas assim do franqueador é o cuidado da marca, é essa compreensão, né? E eu acho que é um mercado que está amadurecendo muito, de que a operação coesa entre as unidades, sejam próprias ou franqueadas de uma marca, é o principal valor dessa marca. Essa isonomia, ativo. Não interessa onde eu vou, a marca está lá. E eu acho que isso vai gerar um valor para o franqueador. Na hora de franquear alguém, eu acredito que essa pessoa que era assim, eu sou só um funcionário público, eu resolvi que agora eu aposentei, eu quero comprar uma franquia. Eu acho que vai começar a atrair outras pessoas quando marcas muito fortes, como a gente viu aqui, a luta para estabelecer, começar a negociar essa força com possíveis franqueados. Eu acho que isso vai ser um valor, está sendo já, estou falando no futuro, mas é um valor real percebido, assim. Ela entre a franquia A e a franquia B, eu percebo a força dessa marca. No resto, ela tem um monte de outro atributo parecido. Eu vou para essa aqui. E voz do consumidor, cara, é fundamental. É isso, os franqueados. Vou dar um bugado, vou entrar no Reclame Aqui dos franqueados. Eu falo em reuniões, não acredita em nada que eu estou falando. Vai falar com os meus franqueados, vai visitar. E por incrível que pareça, me espanta franqueados potenciais que vão visitar a gente e não visitaram os restaurantes, não visitaram outros franqueados. Aí você já fala, não, vai lá, depois volta. E ouve deles, porque deles é a visão que importa. Que eles vão te falar como a gente opera, o apoio que a gente dá, o que não dá. Né? A verdade está no cliente. Então, a voz do seu cliente melhora o seu negócio. Ponto. Fim. É isso. Gente, tá dado o recado e as vozes aqui foram maravilhosas, né? Porque tem muita dica, então eu quero agradecer mais uma vez. Primeiro a nossa patrocinadora, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Agradecer as 3 feras aqui, que se vocês pegarem essas dicas, reputação lá em cima, atendimento ao cliente lá em cima, mais vendas de franquias e todo mundo feliz e satisfeito. Obrigada, até amanhã, nós vamos ter mais episódios ao vivo aqui, direto da ABF Franchise Expo, a maior feira de franquias do mundo. E até lá. Valeu, fala franchising.